Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Direitos e Espiritualidade, um programa onde dois caminhos se encontram na busca pelo equilíbrio e pela verdade. Reflexão, conhecimento e sabedoria em um só lugar. Eu espero que vocês gostem do nosso episódio de hoje. Hoje é o nosso segundo episódio, né? No primeiro a gente se apresentou, falou um pouquinho sobre o programa e ele está evoluindo. Então hoje a gente tem uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, eu gostaria que vocês entrassem nos nossos Instagrams, né? O meu e da minha sócia, Luciane. O meu é @daniele.vicentini. O meu, @Luciane Cantor Khaled. E porque lá a gente coloca os episódios, eles serão gravados, né? Quando eles forem ao vivo, a gente também comunica para vocês, mas por enquanto eles estão sendo gravados e reproduzidos. Então ali a gente vai colocar o link para vocês poderem acessar a qualquer momento. Então, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Renata Palkowski. A Renata, ela é juíza do trabalho e a gente sabe que ela aplica, né? Aplica no dia a dia dela e também no trabalho a questão da espiritualidade. A gente vai conversar, vai ser um bate-papo bem leve, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E a Renata, além de ser uma excelente profissional, ela se tornou uma amiga, né? Então, por isso ela está aqui hoje. Além da capacidade técnica, da competência, a gente quis trazê-la porque ela encaixa muito bem aqui no nosso podcast. Então, Rê, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Obrigada. Estou muito feliz com esse convite. Foi realmente uma honra, uma alegria para o meu coração poder participar do primeiro episódio que fala do direito, né? Dos direitos, né? O direito como um todo e a sua conexão com a espiritualidade. Eu estou realmente muito honrada, muito obrigada. E eu gostaria de parabenizá-las, porque eu acho que essa iniciativa de vocês é de vanguarda, né, para a esfera jurídica, é de fato um passo bastante grande, assim. Então, eu queria parabenizá-las e desejar muita prosperidade, muito sucesso aí para o podcast de vocês. Muito obrigada, Rê. Obrigada, Rê. A Rê foi amor à primeira vista. Ela é uma querida, um amor. Ela é uma surpresa todas as vezes que a gente se encontra com ela. Ela veio somar a minha vida, a vida da Dani, em todos os sentidos. Esse convite do coração, de trazer realmente esse ser humano maravilhoso e ainda uma profissional que traz toda esse nosso projeto para o seu dia a dia, foi algo assim de um grande presente. Então, eu quero muito te agradecer, porque obrigada. As coisas foram lançadas para o universo, como sempre dizem, e ele está nos trazendo grandes presentes. E você é um dos grandes presentes na nossa vida, no nosso projeto. Obrigada, amiga. Obrigada. É recíproca verdadeira, né? Então, para começar esse bate-papo, eu gostaria só de dizer que eu fiquei, assim, admiradíssima quando a Rê nos trouxe um livro em que ela, juntamente com alguns autores, trouxe uma parte escrita por ela em que bate tanto com esse projeto. De uma forma em que muitos nos perguntam, como assim? Ai, que lindo, né? Direitos e espiritualidade, que lindo, que lindo. Mas como é que é a prática? Como é que é no dia a dia isso? Como é que vocês vão fazer o concreto disso? E aí vem Rê, nos traz um livro que fala da abordagem sistêmica no direito, ou seja, um novo jeito de pensar e atuar na solução dos conflitos. E ela escreve a parte dela: apontamentos iniciais acerca da relevância dos saberes transdisciplinares para a humanização da justiça do trabalho. E aqui ela traz todo o sistema do direito de uma forma como ele é, e traz essa questão
que eu falei de humanidade, mas ela já nos deu uma resposta muito mais profunda. E aí, começando a pergunta, a entrevista, eu quero, para depois entrarmos e abordarmos melhor, o que é espiritualidade para você? Para Renata, para Juísa? Que interessante, amiga. Obrigada. Primeiro, obrigada por falar desse livro. Esse livro é realmente muito interessante. Tem vários artigos fantásticos e de muita sensibilidade, sem perder a técnica jurídica. Então, é muito interessante. Esse e outros, né? Mas esse realmente tem bastante carinho, né? Bom, vou falar da minha perspectiva, então. O que seria espiritualidade para mim? Em primeiro lugar, eu entendo que a espiritualidade ela não está vinculada a algum olhar religioso. Eu entendo que as religiões elas são recortes ou lentes daquilo que seria uma espiritualidade. Eu acho que a espiritualidade ela é muito mais ampla. E as religiões são recortes, e esses recortes trazem crenças e trazem confiança, um quentinho no coração, uma resposta de acordo com a pessoa que o segue e se faz sentido para aquela pessoa. Então, a religião está muito mais voltada a algo que faz mais sentido para a sua vida, tanto que tem pessoas que trocam de religião ao longo da vida, mas isso não define exatamente a espiritualidade. Né? Eu acho que a espiritualidade ela está mais relacionada a algo que faz parte da essência do ser humano. Então, eu acho assim, até o olhar, talvez, da física quântica, que chama o que a gente, em alguns contextos, chama de espiritualidade, ela vai chamar de consciência, né? Essa ampla consciência, que a gente fala do desenvolvimento do ser humano para a gente ir aprimorando nossas virtudes e lapidando aí os nossos vícios e nossos defeitos em busca da melhora, que, na verdade, se reverbera para todo o planeta, para todas as pessoas, né? Porque quando eu melhoro, eu acabo tendo uma postura diferente e essa postura, como exemplo, pode também contaminar positivamente outras pessoas e assim como nós também somos contaminados pelas posturas dos outros, né? E vamos seguindo. Então, espiritualidade, para mim, estaria relacionada a essa questão mais ampla. O homem não é só mente e corpo, nós somos mente, corpo, emoções e o espírito que conecta tudo isso. Né? Eu acho que a gente temos aí o estudo da psicologia, falando da consciência e do inconsciente, e toda essa complexidade torna o ser humano um ser único, individualizado e, ao mesmo tempo, conectado, porque tem algo ali que é uma essência que está em todos e que está em toda a natureza. Então, eu acho que a espiritualidade tem esse olhar bem amplo, né? Para não parecer, por exemplo, para uma pessoa que não tem nenhum tipo de crença, não segue nenhuma religião, e escutar o termo espiritualidade e se afastar por uma questão assim de um conceito pré-fixado já, né, na própria sociedade, de que estaria ligado a alguma questão de religião. Então, eu acho que não. Então, talvez para quem não se sinta confortável com o termo espiritualidade, então a gente pode falar de consciência. Mas, no meu entendimento, é a mesma coisa e é aquilo que conecta tudo, está interligado em tudo, é o todo, né? Seria isso. Não, é exatamente isso que eu penso. Até na entrevista passada, no podcast passado, eu falei em relação com Kundalini Yoga que eu sou professora, por incrível que pareça, de yoga. Com essa agitação toda. E quando você fala que nós não dividimos nós em corpo, porque agora é a moda, né? Sim. Porque a cabeça é o corpo, é a mente, é a emoção. Então, parece que está tudo dividido. E eu falo isso muito para os meus alunos. Quando a gente vai fazer a yoga, nós somos unos. Então, quando você mexe um dedo, você está mexendo várias partes do seu corpo. Você está mexendo o seu cérebro, você está mexendo com campo magnético. Com certeza. Então, tira essa parte do misticismo das coisas. Isso, né? Exato. E o maior objetivo, e o que você está nos trazendo, é exatamente isso. Tirar esse misticismo, né? Aquela coisa assim a espiritualidade é mística, ou é ritualística, ou... Não!
é exatamente isso. Nós somos espíritos, né? Nós somos além disso que a gente consegue pegar. E colocar isso, esses ensinamentos, essa busca desse espírito para evoluir, né? Da maneira como a gente cuida do corpo, ou deveríamos, cuidar desse espírito. Então, é essa evolução. E no dia a dia, não é só espiritualmente pensando ou orando, mas na prática. Como é que a gente faz isso? No direito, principalmente, né? Que você coloca super bem, você começa a sua escrita, né? De uma forma muito interessante, falando o que é o direito, o que nós percebemos dele, né? Academicamente, que ele é muito mecanicista, né? Cartesiano, nenhuma espiritualidade. A técnica, mas você falando da importância da técnica. Então, fala um pouquinho do teu dia a dia, que eu acho assim o máximo, porque a gente te acompanha e que você consegue trazer isso, essa espiritualidade, para um espaço que não consegue olhar claramente isso. Sabe o que é legal, Lu? Você vai falando e a gente vai fazendo um desenho na cabeça, né? E aí você foi falando dessa questão do direito mecanicista. Eu acho que o nosso direito ocidental e o nosso direito tradicional, falando aqui do nosso país, ele é extremamente linear e mecanicista e cartesiano, e tá tudo bem, porque foi, né, como funcionava a técnica para a explicação. Eu acho que o direito, se a gente olhar lá na essência dele, ele já esteve muito mais conectado com esse olhar do todo, com a observação da humanidade, dos direitos da individualidade. Da individualidade, não sei se eu posso colocar assim, eu acho que depois de um certo momento histórico, isso passou a ser olhado como individualidade, mas eu acho que o direito ele estava mais ligado a uma espiritualidade, tanto que no início, né, se você for estudar lá a questão da advocacia, ela começou com monges e com padres, né? Então, assim, ela já esteve mais ligada. Eu imagino que talvez em algum momento foi necessário uma ruptura para essa ciência ser uma ciência, né? E aí, a partir disso, nesse momento ali do Renascimento que o cartesiano, né, se tornou tão evidente e que os filósofos tratavam dessa abordagem, né? Os cientistas tratavam dessa abordagem. A gente foi criando uma necessidade de desconectar o racional do emocional, né? E aí a ciência ela se pauta pelo olhar racional para validar aquilo que ela está tentando demonstrar com suas experiências, suas constatações, com suas pesquisas. E isso foi se tornando cada vez mais distante, mas só na teoria, porque na prática a gente continuou sendo emocionais e racionais. E daí a dificuldade de equilibrar isso no dia a dia. E o direito, eu acho que também perpassou por isso, tanto que nós temos na minha formação acadêmica, vou falar de mim, provavelmente de vocês também, né? Porque a gente está ali, né? A nossa formação foi para o litígio, foi para aprender a técnica jurídica em prol de vencer o adversário. Então, nós fomos, né, formados para isso. A cultura do ganha-perde, mas que eu não perca, que eu ganhe. Para isso, quanto mais eu estudo a técnica, quanto mais aprofundado eu fico na questão do conhecimento, mais chances eu teria de conseguir, de uma forma argumentativa, vencer o adversário. Porém, às vezes, esse ganho não traz um resultado positivo para aquele que é o detentor do conflito, que são as partes. E daí eu gostaria só de fazer um adendo que, enquanto operadores do direito, sejamos advogados, juízes, promotores, servidores, professores, nós somos ajudantes de solução de conflito. Cada um no seu papel, cada um do seu jeito, cada um com a responsabilidade da sua função. Mas a nossa base
é a mesma. Nós somos ajudantes de solução de conflitos. Então, nisso, Lu, eu acho que em algum momento a gente começou a ficar muito perdido e o acesso ao judiciário, por exemplo, se tornou tão mais simples e tão mais fácil. Isso é ótimo, não é ruim. Mas para uma sociedade que busca o acesso do judiciário como quem busca terceirizar seu problema, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, não é assim raro você ver uma situação besta, como uma questão ali de um trânsito, alguém que se fechou no trânsito, e você escuta, vou te processar, porque eu não tenho, talvez, a capacidade do diálogo para tentar resolver naquele momento, então eu já terceirizo até como uma ameaça, né? Porque eu sei que lá eu posso te destruir de alguma maneira. E isso foi sobrecarregando o judiciário de uma maneira, assim, nunca vivenciada, né? E, com isso, outras formas que antes eram até denominadas como alternativas, até como quem diz assim, que não são tão importantes como uma sentença, outras formas alternativas de solução de conflito, como a mediação, a conciliação, começaram a tomar corpo no judiciário. Hoje, a gente já escuta no Brasil, estou falando bem o nosso recorte, tá? Porque em outros países não significa que segue da mesma forma. Mas no Brasil, não é uma questão tão recente, né? A resolução do CNJ, que fala sobre mediação e conciliação, é de 2010. Mas a gente começa a viver mais na prática depois de 2015, com o novo CPC, que traz esse olhar da colaboração. Ou seja, o direito está clamando por novos caminhos. A gente se inspira na justiça multiportas, né, lá da escola de Harvard, justamente porque nós precisamos de outros caminhos, e é possível outros caminhos, oferecendo solução para os conflitos. Então, são vários pequenos resgates que estão acontecendo. E eu imagino que esse olhar, então, mais aberto para a conciliação busca não só novas soluções, mas também outros caminhos para além do judiciário, caminhos extrajudiciais, que também têm crescido exponencialmente no nosso direito pátrio, justamente demonstrando a importância de se auxiliar as partes a encontrar uma solução para suas questões, que não necessariamente perpassam pelo judiciário. Elas podem ou não perpassar. E aí isso faz com que, aos poucos, a gente vá também mudando o olhar dessa cultura e, paulatinamente, saindo de uma cultura extremamente litigiosa para uma cultura mais colaborativa. E aí, quando a gente pincela o colaborativo, eu acho que não tem como a gente não abordar mais questões como inteligência emocional, outros saberes transdisciplinares. E, junto com tudo isso nessa panela, ou eu vou dizer, a grande panela, é a própria espiritualidade, né? O direito, como qualquer outra profissão, ele vai estar, assim... A espiritualidade vai estar permeando o tempo todo. A gente pode olhar ou não olhar, mas ela vai estar lá. Isso. Né? Só aproveitando o teu gancho, Rê, e assim, fazendo toda uma conexão, né, com o que a Lu falou, com o que a Renata falou agora, é toda uma evolução. E no sistêmico a gente diz assim, tudo está a serviço do equilíbrio do todo. Porque a gente vê. Então, assim, o direito, sim, ele está precisando e está passando por essa evolução, por essa transformação. O ser humano, nós, os aplicadores do direito, também vemos muito isso, né? Então, vemos aí os nossos colegas advogados, que é onde a gente está no dia a dia, né? Então, a gente fala pelos nossos colegas. A gente vê muitos e muitos colegas adoecendo. Exato. Porque justamente não tem esse olhar, ou porque se descola, né? Como você falou, somos únicos. É corpo, é mente, é espírito, é a consciência, né? E a gente não pode se descolar disso tudo. Então, nós, os profissionais, os aplicadores do direito, e aqui falo pelos advogados e falo por nós, né? Falo por mim, inclusive, que já adoeci muito, né? Tentando só olhar para o profissional, sem esquecer da pessoa, esquecendo da pessoa, deixando de lado a minha consciência, deixando de lado a minha espiritualidade. Então, quando você fala que é um programa de vanguarda,
ele é um programa de vanguarda, mas ao mesmo tempo não deveria ser um programa de vanguarda, porque somos únicos e o que a gente está falando aqui, na verdade, é tão óbvio, mas ao mesmo tempo é tão penoso. É toda uma questão cultural mesmo, né? A gente está falando do Brasil, sim, a gente está falando do Brasil, a gente está falando de uma justiça multiportas, né? Que hoje a gente vê muitas e muitas pessoas falando, mas ainda assim não é a maioria, está longe de ser uma maioria, está longe da gente ter um advogado especialista ou que saiba fazer uma mediação, que saiba os critérios de uma mediação, que saiba a diferença de uma mediação para uma conciliação, que ele não pode conduzir aquilo ali, ou ele dizer qual é a melhor solução. Não, o cliente é que tem que dizer, a parte é que tem que chegar a uma solução, né? E a gente vem, sim, igual você falou, a nossa formação, sim, o advogado que tinha sucesso era o advogado que tinha mais processos. Exato. Era o advogado que mais tinha volume. Era o advogado que ganhava o processo, né? O advogado bem-sucedido era esse advogado. Então, quando a gente... essa mudança de consciência, essa mudança cultural dentro do próprio direito, dentro do próprio sistema dos aplicadores do direito, a gente ainda está lutando com isso também. Exatamente. Né? Então, eu queria te perguntar, como que você vê, você como juíza, e eu sei que você já passou também por outros estados, então também tem a questão cultural de outros estados. Você vê diferença em outros estados com relação aos advogados que você tem contato dentro da sua profissão? Como que você vê os advogados recebendo essa justiça um pouco mais... não vou dizer humanizada, porque ela é humanizada, ela é da área de humanas, Verdade. né? Mas essa justiça, esse novo olhar da justiça. Olha, Dani, é bem interessante, porque realmente muda a postura. A gente pode dizer assim, existem aqueles advogados que são extremamente ligados à técnica e que ainda gostam muito, é até prazeroso ter uma discussão em audiência, protestar mesmo sem necessidade. São perfis, e está tudo bem, né? Tem perfis. Mas eu percebi, no norte do país, quando eu estive lá, eu percebi uma maior abertura para as questões de diálogos de conciliação e de mediação, mesmo com realidades processuais mais difíceis de serem negociadas. Mas essa postura para tentativa, para essa abertura e essa colaboração auxiliavam, inclusive, na instrução. E aí eu aprendi uma coisa legal. As técnicas de mediação, de conciliação, todo esse conhecimento transdisciplinar que o ambiente do Sejusques recebe de uma maneira muito mais fácil e aberta, são muito bem-vindas também nas audiências de instrução. E hoje eu arrisco dizer que devem ser bem-vindas em qualquer lugar onde o direito esteja, sabe? Seja numa mesa de arbitragem, ou seja, numa primeira entrevista com um cliente no escritório, em qualquer momento. Porque eles nos trazem enfoque em empatia, escutativa e nos auxiliam a ter uma comunicação mais efetiva. E isso pode ser bem-vindo em qualquer espaço. Sim. Não só do direito, inclusive, Sim. né? Mas lá eu via essa abertura. Eu fui voltando para o Sul e eu senti que no Sul há um pouco mais de resistência. Eu acho que as personalidades são um pouquinho mais rígidas. E eu tiro por mim, porque eu também tenho essa personalidade rígida. Então, lá eu comecei a aprender a ter mais flexibilidade. Inclusive, eu nunca estudei mediação e conciliação na faculdade. E era visto até como uma... Era muito engraçado, porque na minha visão, assim... o juiz quer fazer acordo porque não quer fazer sentença. Né? E o advogado quer fazer acordo porque sabe que já perdeu a ação. Tipo, era uma visão muito deturpada, mas justamente porque não fez parte da minha formação. Da importância, de repente, depois até a gente abordar da importância da formação, né? Isso. Mas eu senti essa diferença, sabe? De perfil, de personalidade. Não é geral, não são pacotes, né? Não são sacos que a gente vai colocando todo mundo no mesmo saco.
A gente também tem advogados extremamente flexíveis e com um olhar para colaboração maravilhosos. Aqui em Curitiba mesmo, semana passada, eu fiz uma audiência que eu saí com o coração quentinho de ver a atuação dos advogados das duas partes. Eu tive até que falar para os clientes. Eu falei, olha, vocês estão muito bem assessorados. Porque se fosse qualquer caminho que o conflito de vocês escolhesse aí nas portas possíveis, né, que vocês optaram aqui no judiciário, vocês teriam êxito. Tiveram êxito no acordo, mas poderia ter sido outro caminho. Os advogados são excelentes. Então, mas eu percebia lá no norte uma abertura maior. Não sei por quê. Lá parecia que tinha um pouquinho mais de flexibilidade. E lá eu aprendi muito com a flexibilidade, inclusive com um diálogo muito próximo com a OAB, com as comissões de direito de trabalho, comissões de conciliação e mediação. A gente tinha um contato muito próximo, então a gente combinava de fazer palestras, rodas de conversas, chamava tanto os advogados, quanto os servidores, quanto os outros magistrados, convidávamos as faculdades. Então, a gente tinha um diálogo muito proveitoso. Então, o terreno era fértil para isso. E ali foi uma escola maravilhosa para mim, né? Daí, agora eu quero ficar replicando aquela situação onde eu for, entende? Ali que eles plantaram a sementinha. Rê, que interessante, porque eu também vivi 23 anos em Roraima. Você, Rondônia. Rondônia e Acre. Rondônia e Acre. E é essa mesma sensação, mesma impressão. A gente achava até pelo fato de ser menor, então todo mundo tem esse contato. Mas a abertura é muito grande neste sentido. E é isso porque você sabe as realidades, porque você tem o contato com as realidades. Não é numa caixinha, né? Porque existe essa questão de você ter acesso ao tribunal. Eu fui assessora do Ministério Público muitos anos, aproximadamente 17 anos. E meu ex-marido é defensor público. Então, o que acontece? Há uma integração do tribunal com o Ministério Público, com a defensoria, mesmo não aceitando algumas teses e discussões, sim, enfim. Mas há isso. É uma cooperação, né? É uma cooperação, é o fato de se abrir mais. Não há tanta aquela questão da postura de uma formalidade extrema, verdade, que aqui no Sul é mais exigido, né? E, então, é isso. E também senti, para mim, também foi essa abertura. Então, é bem interessante, que coisa boa, né? A gente ter tido essa chance dessa abertura. Então, que legal. E aproveitando que você me falou até da audiência, eu lembro que você me contou um fato numa audiência que eu gravei e falei, meu Deus, é isso mesmo. Como a gente está se abrindo para uma coisa boa. Que você falou num conflito e que uma das partes, ela, na verdade, estava pedindo o conflito, parece que não ia ser resolvido. E, na verdade, você percebeu, pelo fato de ter essa sensibilidade, se abrir para esse algo a mais, você percebeu que o que a parte queria era um pedido de desculpas. Verdade, lembrei disso. E aquilo me marcou que você falou, e você trabalhou isso. Eu achei muito legal porque você trabalhou, trouxe, e a outra parte pediu, e a coisa ficou numa leveza. E sabe o que foi legal, da Lu? Porque eu ia falar para a Dan falar disso também. Que, assim, em nenhum momento foi algo imposto, porque a gente tem que tomar esse cuidado. Existe o imaginário popular, e se o juiz fala uma coisa, o juiz falou, melhor fazer. Não. Então, a gente conversou de uma maneira muito leve e eu perguntei se fazia sentido, né? Durante o caucus. O que é o caucus? É uma técnica que você separa as partes para conversa. Na primeira parte, eu conversei com a parte autora me demonstrou e eu percebi o que fazia mais sentido para ela naquele conflito. E aí eu perguntei para a outra parte, em outro momento, se fazia sentido
Agradecer pelo período, era um contrato extremamente extenso, acho que uns 15 anos de contrato. E numa função de muita proximidade de todos. E aí a outra parte concordou. Então, a outra parte, na verdade, pegou a ideia e levou adiante, né? Mas, e isso não tem nada a ver com deixar de fazer a técnica. As questões jurídicas do pedido vão ser analisadas de toda forma. Os advogados vão continuar, né, fazendo as solicitações necessárias, os requerimentos necessários, usufruindo, né, de todo o arsenal de recursos e possibilidades de se manifestar nos autos, né, ou em audiência. Mas isso também aconteceu contigo, né, Dani? Sim. Sim, comigo aconteceu, eu, né, como advogada, eu sempre advoguei para a empresa, né? E tinha um cliente que eu ia muito na empresa para fazer as audiências, e essa pessoa, acho que ela não chegou a ser preposta, mas ela vinha comigo para as audiências como testemunha em favor da empresa, etc. Então, eu tinha uma proximidade muito grande com ela e até fiquei espantada quando vi que ela entrou com a reclamatória trabalhista. Eu sabia que ia haver o desligamento, até por cortes da empresa, etc. E na audiência, como eu já tinha muita proximidade com essa pessoa, eu fui até ele e conversei com ele, perguntei. Daí ele falou que ele estava muito magoado. Ele falou, eu me sinto muito magoado e eu acho que a empresa deveria ter me pedido desculpas por uma situação que ocorreu lá dentro, porque ele pedia dano moral, né? Mas ali a gente tava muito evidente que era um passivo emocional. Então, assim, era um passivo emocional, ele tinha um alto cargo lá, então, assim, a ação era um valor bem grande, até pelos anos que ele ficou e tal, mas ele pediu um dano moral por uma situação que aconteceu e ele falou, doutora, se tivesse um pedido de desculpas, eu abro mão do pedido de dano moral. E aí eu levei para a empresa, né? E aí a empresa, ela concordou. Ela concordou por meio do preposto, que era uma pessoa que tinha contato direto. Aí ele pediu desculpas e ele falou, olha, então agora a gente vai partir para o acordo, porque o que estava emperrando o acordo, ou proibindo, ou impedindo o acordo, era justamente isso, era aquele passivo emocional que ele tinha, que ele estava com ele. Claro, muitas vezes a empresa tem o passivo financeiro, e daí a gente resolveu, fizemos acordo com relação aos outros pedidos, mas o passivo emocional impedia ele de fazer aquele acordo. E eu sempre falei muito para os meus clientes. E eu vi isso muito. Advogando para a empresa por mais de 20 e tantos anos, eu vejo, e eu não sei se você tem essa sensação, Renata, que 90% das reclamatórias trabalhistas, elas nascem de um passivo emocional. É muito comum, até porque é um relacionamento diário, né? É o segundo relacionamento que a gente tem. A gente tem um relacionamento familiar, o segundo relacionamento é trabalhista, né? Então, é muito comum. Não só desgastes emocionais, né? Como também, muitas vezes, expectativas frustradas das duas partes. Sim. Porque também tem muito caso, por exemplo, de empregador que assume o funcionário como filho, né? E daí as questões técnicas e profissionais, quando elas chegam com o embate da questão emocional, normalmente gera um ruído naquela relação. E daí a importância da gente também aprender a falar sobre emoção, falar sobre sentimento, trabalhar. Tem até uma colega minha que trabalha com a antecipação dos conflitos, né? Prevenção de conflitos em empresas, justamente para fazer todo esse olhar mais amplo, né? Para além, claro, das questões técnicas e de normas regulamentadoras, enfim, claro, isso não pode deixar de ser falado, explicado, esmiuçado, ficar claro para todos que trabalham no local. Mas também existem outras questões. Hoje a gente fala, né, nas entrevistas de RH, né, a Brasil afora, você analisa as hard skills
né? O conhecimento técnico e as soft skills. Então, você quer saber também como que é como que você desenvolve as questões emocionais no seu ambiente de trabalho, como você gerencia conflitos emocionais. Porque eles estão lá. É legal esse olhar, porque a gente está começando a voltar a olhar que está tudo conectado, né? Isso, e a INR1 tá aí também para provar isso, né? Exatamente. Que vem com essa exigência aí da empresa olhar para os riscos psicossociais, né? Que são muito importantes. E aí entram soft skills, né? Sim. Mais uma vez. Sim. Então, agora, claro, infelizmente, a nossa cultura brasileira... eu digo isso com propriedade porque estou dentro das empresas, muito tempo dentro das empresas, mas muitas vezes o empresário, ele é levado a olhar para uma determinada situação quando a legislação exige. Claro, tem toda uma questão cultural, porque os empresários são, sim, sobreviventes, etc. e tal, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente sabe também que, muitas vezes, os empresários eles reagem, né? Então, agora, infeliz ou infelizmente, as empresas elas vão ter, sim, que olhar para essas questões emocionais de seus colaboradores, né, e colocar em laudos e o programa de gerenciamento de risco, etc. Vai ser muito necessário, né? A gente está falando aqui de técnica, sim, mas é a técnica atrelada à questão emocional. Exato, exato. Até porque a saúde mental é o foco e deve ser o foco, né, da atualidade. A gente precisa falar sobre isso de forma aberta. A gente ouve muito, né? Tá todo mundo falando sobre isso porque estamos todos muito doentes. Exato. Né? Quando a gente fala do direitos e espiritualidade, os operadores do direito, então... estão, assim... É aquela coisa, tem a técnica, mas estamos completamente perdidos. Porque exatamente vem aquele conceito do sucesso. Como foi colocado no início da nossa conversa. Ganhar, vencer, volume, material, né? Lógico, o material é consequência. Mas a que preço nós estamos tendo essa questão de vencer e do material? E hoje, nós chegamos a um ponto, as pessoas estão procurando ajuda de todas as formas. Então, são psiquiatras, a medicação, yoga, enfim, vamos para todos os cantos. E, na verdade, as respostas estão dentro de nós. Tudo isso, lógico que é importante. Sim. Qualquer terapia, medicações, enfim. Mas o olhar para dentro, o olhar para nós mesmos, isso até parece piegas, né? A gente estava conversando, a gente fica falando autoconhecimento, autoconhecimento. Mas como autoconhecimento? Como esse? O que é esse autoconhecimento? A meu ver, e pela minha vida, pelas experiências da minha vida, o olhar é nós sermos sinceros com nós mesmos. Porque você não vai ser, muitas vezes, o que você gostaria ou que a palavra sucesso exige. Né? É isso que eu acho que nos deixa doente. O que a sociedade diz que é sucesso. Mas quem somos nós? O que nós temos como propósito de vida, mas na sua essência? Sim. E aí olhar isso, essa questão do emocional, de nós nos acolhermos naquilo que, de repente, a gente nem gosta. Eu descobri que eu sou assim. Eu não gosto, mas eu vou fazer o quê? Né? A resposta, geralmente, é: eu tenho que mudar. Eu tenho que isso. Mas como é que eu vou mudar? Tem um psicólogo que eu adoro, o Marlo Heigdel. Um beijo para ele. Eu conheço ele, é excelente. Excelente, né? E ele fala que a gente só vai mudar de comportamento se não olhar mesmo, nos acolhermos, né? E aí, voltando ao direito, se nós tivermos só a técnica e não olharmos não só o nosso emocional, só nos acolhermos, vai ser difícil lidar também com aqueles que
estão precisando de nós, Sim. ou depende de uma sentença que pode mudar completamente sua vida. Exato. E falando em audiência, aqui o nosso bate-papo tá excelente, Ah, mas tá. o tempo, né, ele corre, né? Já está sendo Já. colocada a plaquinha, Isso, daqui gente. a pouco. Então, assim, eu não queria, Lu, deixar de perguntar para a Ah. Rê a questão da frase na ata. Ah, legal. Adoro. Como surgiu? Porque, assim, e ela posta nas redes sociais dela, né? Sigam, inclusive, as redes sociais, deixa aí o seu Instagram para as pessoas, porque, assim, é uma iniciativa excelente, mas eu queria ouvir de você como surgiu essa ideia e como que os advogados e as partes, elas reagem a tudo isso. Ai, bem legal, Dani. Bom, vou deixar então, né, @Renata Palkowski. Mas eu não tenho muito seguidor, não. É mais com os amigos mesmo, essa troca, né? Porque tem alguns amigos que falam assim, eu tava esperando você publicar a frase de hoje. Isso, Né? Porque eu é uma sou frase uma. gostosa, Eu sou né? outra. Eu sou uma. Então, assim, não tem seguidores, muitos seguidores, mas o É esse serviço que você compartilhar, presta é muito legal. Então, assim, acho que pode alcançar muitas pessoas. Então, para quem tiver interesse, sigam a doutora Renata. Ai, obrigada. E foi assim, ó, essa ideia surgiu lá no Acre, dentro do Sejusc, não era na ata. Foi uma ideia das estagiárias do Sejusc, porque a gente fazia um café jurídico toda sexta-feira. Nesse café, a gente falava das ações mais difíceis da semana, aonde que você teve mais dificuldade, e daí os mediadores trocavam ideias, os estagiários participavam, trabalhávamos técnicas de mediação, trazíamos convidados para falar sobre mediação em outros lugares, né, ou de comissões, ou de outras justiças, era muito bacana. E aí, uma das estagiárias, ela disse, e se a gente colocasse frases pelo ambiente? Top, vamos fazer. Aí, nós selecionei várias frases, levei para eles escolherem, o grupo escolheu e nós espalhamos. Aqueles que gostavam mais da frase colocaram na sua salinha, outras ao redor ali da sala de espera. E aí, os advogados e as partes, quando entravam para a audiência, falavam, aquela frase tal, nossa, tudo a ver com tal situação da minha vida. Ou aquela frase tal, nossa, mexeu comigo hoje, obrigada. Agradeciam, né, os mediadores, enfim. E no início, a gente também tinha uma abertura de acolhimento. Então, um dos mediadores ia até lá na frente, onde as pessoas estavam aguardando, e fazia uma abertura de acolhimento. Lembrando que ali naquele espaço, embora dentro do judiciário, e sem saber o que as pessoas passaram antes de chegar ali, o tipo de ansiedade, quantas noites sem dormir, o que pensaram, quem que elas viriam, né, como adversário, como seria, para que naquele momento elas pudessem baixar as armaduras, para que a gente pudesse ampliar a nossa escuta, ouvir realmente a outra parte e, a partir disso, tentar achar uma solução amigável, porque naquele ambiente todos estariam sendo ouvidos. Então, era basicamente isso, o acolhimento. Depois, né, eu saí do Sejusc, voltei para a vara, e eu falei para as instruções, como é que eu vou fazer? Não dá mais para fazer todo esse início, e aqui nós temos a instrução, não posso também dizer, né, que vai ser só acordo, né? Mas aí eu comecei a levar aquele olhar para, vamos então aqui estabelecer aquilo que nós vamos utilizar como técnica e manter um ambiente saudável para todo mundo, com respeito, urbanidade, o que o direito já exige, nada além. A gente só rememora para a gente tirar um pouquinho aquela ideia do cheguei aqui para te vencer. E aí, quando veio a pandemia, que a gente começou a fazer audiência virtual, eu falei, e agora? Não dá mais para colocar, porque daí antes eu colocava, às vezes, umas frases na mesa, tinha balinha e tal, né? A gente tentava adoçar todo mundo. E aí, não tinha como fazer. E eu pensei, e agora? E eu pensei, acho que eu vou colocar uma frase no início para fazer essa recepção, né? Mas eu percebi que no início não funcionava, porque depois os ânimos, né, mudavam e tal. Então, e às vezes eu também ficava muito desgastada. Eu falei, eu vou colocar no final, vou ler, para me trazer um pouco de paz. Porque como eu tinha muitas audiências uma atrás da outra,
Às vezes uma era tranquila, a outra não era tanto. Daí o meu emocional já não estava mais tão bom quanto na primeira para eu ir para a próxima. E aí aquela próxima que teria o mesmo direito da primeira de te encontrar tranquilo, já me pegava com menos paciência. E então, assim, isso me incomodava. E aí eu comecei a usar a frase como uma viradinha de chave para o meu emocional, como se naquele momento eu deixasse tudo como foi, tá tudo certo como foi, mas daqui para a próxima eu preciso ser novamente equilibrada, estar bem, estar disposta para oferecer o meu melhor do jeito que eu ofereci na primeira audiência para as próximas partes. E aí eu comecei a ler, né? Comecei a levar as frases e ler ao final. Durante a audiência, eu costumo sempre relembrar. Gente, nós estamos aqui, cada um vai fazer seu papel, o conflito é das partes, nós não temos que tomar para nós as dores dos outros, né? Vamos agir com equidade, vamos agir com urbanidade, com respeito. Eu fico retomando quando precisa, né? Não é sempre, normalmente não precisa. E sempre que eu comecei, daí quando eu comecei a ler, sempre que eu lia, às vezes no final da audiência já estava todo mundo meio assim. Aí eu, gente, eu quero ler uma frase, já terminou a solenidade, eu li a frase e fazia assim, ó. Soltava, sabe? Obrigada. Um ou outro comentava, teve gente que trazia a frase para ler também, né? Lá em Chapecó era comum trazerem também para ler. Então, foi assim que ficou. E aí eu falei, me faz bem. Foi quase que como se eu fosse cobaia da experiência para mim mesma, né? Só que o olhar e a troca, mesmo no virtual, eu consigo ver todo mundo na tela, assim como todos me veem, e eu conseguia ver a expressão, mesmo das partes, mesmo depois de uma audiência muito difícil. Então, eu sempre falo, independente do caminhar da audiência, seja ir para a sentença, seja um acordo, eu queria deixar uma frase para vocês. Se reverberar, tudo bem. Se não, tudo bem. Normalmente, a frase é para mim. Eu até explico para eles. Normalmente, essa frase é para mim, mas eu quero compartilhar. E tem dias que eu nem tenho vontade de ler, porque eu já estou tão irritada com alguma situação, porque eu sou bem humana, né? Normal. Mas aí eu falo, tá, não, eu vou ler, né? E depois que eu leio, me faz bem. E eu vejo que faz bem para os demais. E sempre, nunca tive uma experiência desagradável. Pelo contrário, ela realmente parece que eleva uma vibração. Sim. E, assim, coloca a pessoa num outro estado de consciência, sabe? É como se elas desconectassem daquela situação de fuga e de reação e ação, né? E se conectassem a um estado de presença um pouco diferente, sabe? De só vou ouvir o que essa mulher vai falar. E eles escutam a frase e internalizam algo que aquela frase diz. Não são frases idênticas durante a semana, dificilmente eu repito, eu pego frases de filósofos, de psicólogos, de pensadores. Não são frases minhas, né? São sempre copiadas, mas traz de poemas, poesia, então sempre traz uma leveza, é mais para trazer essa leveza. E aí a gente vira a chave, cada um segue o seu caminho para aquilo que precisa fazer no dia, né? E você vê essa experiência, né? Até trazer aqui para os nossos ouvintes. Quando a gente fala aqui de direitos e espiritualidade, você vê como o cérebro, ele é treinado, ele entra numa situação, então, como você falou ali, os advogados estão ali numa situação, as partes, etc., de questão de sobrevivência até, sim, né? Exato. Ou quem vai ganhar, ou quem que vai levar, a luta e fuga o tempo inteiro. Quando você traz a frase, o cérebro escuta aquilo e ele te tira daquele estado de sobrevivência. Exatamente. Acho que por isso até o relaxamento. Né? É físico. Porque o cérebro escuta, ele se atenta para aquilo e fala, não, tem muito mais além disso. Tem uma vida depois daqui. Eu não estou em perigo. Eu não estou em perigo, eu não vou morrer no próximo minuto. E tá tudo bem. Então eu a acho... vida não é isso, né? Não é coisa só assim, isso, não né? É só isso. Não se resume a isso, né? Vai muito além, né? Então, essa é uma dica que os operadores do direito e todas as pessoas, quando a gente estiver numa situação em que a gente verifica que você tá ali, você não consegue pensar, você não... E é uma coisa tão simples. Puxa, busca alguma coisa
para você ver que tem muita vida além disso, que tem uma outra perspectiva, que tem outras possibilidades, que tem outras pessoas, que tem outras realidades. E assim, você, pro teu cérebro, ele vê, daqui a pouco você vai terminar aquela audiência, você vai ter que se conectar com outro caso concreto, Exatamente. né? Os advogados igualmente, se tiverem uma Aham. outra audiência, e o cliente que estava ali imerso, se a audiência, na visão dele, vê que não, putz, não foi bom, putz, eu acho que vai ser péssimo, não sei o quê. Puxa, mas será que é isso mesmo? Mudar Eu o posso- foco um muda o pouquinho, né? Então, assim, eu quero te parabenizar, porque realmente Daniele, eu acompanho as suas redes sociais e leio todos os dias as suas postagens de ata. Me faz bem, né? Me faz bem. Então, Eu também. Eu também adoro, porque tudo que é dito, né, nossas vivências, É né, verdade. nossas vivências e as nossas necessidades. Então, a gente traz para cá o que a gente sente, tenta fazer, né? E a espiritualidade, que fala dessas frases, e aquele momento que está todo mundo tenso e não gostou, e você muitas vezes irritado, e a gente no dia a dia, né? Os problemas que aparecem, as nossas ansiedades, as nossas depressões, enfim. E aí a espiritualidade, ela vem, e é uma coisa que a gente esquece, ou a gente, né, coloca num cantinho, é que a gente só tem hoje. A nossa vida presente. Exato. Então, aquilo que faz sentido para nós, né? Aquilo que edifica, né? As frases, o bom e tal. Porque a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. É verdade. E o passado, a gente não tem como mudar. Não tem como voltar e falar, até gostaria de fazer diferente, né? Mas a gente tem o hoje para começar, para viver, né? E é muito legal, porque esse trabalho que você está fazendo é um trabalho que as pessoas, quando estão ali com as suas frases, ou a maneira como você conduz, fazendo com que elas pensem o que está por trás daquele conflito, é um momento que eles falam, nossa, o que eu estou ganhando com isso mesmo na minha vida? Né? Não é... Aí para só de ver o material. Para... O que eu estou fazendo com a minha vida? Também é um outro ponto que é importante. Então, assim... Como eu te falei, né? Como a gente falou, assim, foi um amor à primeira vista com a Rê. Ela acrescenta demais. E assim, de você aparecer... dos teus projetos, as suas colocações, tem muito a ver com o concreto desse nosso projeto. Então, a gente está conseguindo, através de você hoje, mostrar como é possível. Isso, é uma materialização, Uma né? materialização. É uma materialização do que a gente honra, efetivamente pensa, né? Que a gente pensa e como é possível. E como é possível. Como é possível trazer esses dois. E até, Lu, eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes um spoiler, vamos dizer assim, né? Que mais para frente a gente vai trazer, sim, e esse nosso projeto vai virar um plano concreto de levar isso para os operadores do direito, né? Para os escritórios de advocacia, para dentro dos tribunais, para dentro da justiça, seja do trabalho, justiça comum ou a justiça federal. Então, assim, aguardem, porque a gente sabe que a gente pode sim contribuir, né? Muito. E a Renata trouxe aqui hoje um caso concreto de que isso é possível. E ela voltará muitas vezes. Ai, tomara, eu quero, me chamem. Sim, Eu adorei. Nossa! Pra gente é fácil, é só bater papo, Eu né? Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez, né? Agradecer a doutora Obrigada. Renata. Veio aqui hoje falando por ela, mas também falando por uma justiça, né? Que eu admiro muito, que é a Justiça do Trabalho. Sou apaixonada pela Justiça do Trabalho.
E a gente sabe que ela está fazendo um excelente trabalho lá dentro. Temos outras juízas também, já temos outras em mente para trazer aqui. Não é só ela, graças a Deus, temos aí um horizonte muito bom dentro da Justiça do Trabalho. Então, eu agradeço, Rê, por vir, por contribuir. Ai, eu que agradeço, meninas. Estou muito feliz. Eu tô em casa, assim. Vocês me deixarem em casa, eu tô super à vontade. Pena que, olha, tem alguém que tá colocando, tá acabando o tempo, e a gente aqui tá louco para continuar. Mas, então, para nós terminarmos, já que alguém está falando que nós temos pouco tempo, além da a Dani, né, apaixonada pela Justiça do Trabalho, mas a nossa advocacia, ela vem ao encontro desse trabalho de trazer a espiritualidade, de trazer todo um olhar que eu achei maravilhoso, que o direito já é humano, né? Mas quem sabe mais acolhimento, né? E aí nós também iremos trazer advogadas que trabalham neste mesmo caminho desse acolhimento, não só o vencer, não só o brigar, o lutar, né? Mas trazendo para o direito uma linguagem consciente, né? Uma comunicação consciente, mas partindo de nós, operadores, começando por nós. Então, esse trabalho do direito e espiritualidade é começando por nós, colocando na prática no dia a dia. É fácil? Não, não é fácil, né? Porque nós somos muito materiais, nós somos muito... Mas a gente vê por nós mesmos, né? A Dani, agora a Rê, mostrando que é possível. E como é bom. E como isso nos liberta. Como isso, para nós... mentalmente, fisicamente, espiritualmente, nos faz acreditar, nos faz ter uma fé de que tudo está no seu caminho e que a gente vai dar conta e que tudo é possível. Então, isso que é o legal de tudo isso. E estamos fazendo de uma forma concreta, trazendo aqui, ó. Né? Eu posso pedir licença e deixar uma frase no final? Eu vou roubar aqui. Ai, lógico! Eu vou colocar uma frase que é do Gandhi, Amor! que é a que abre aqui o artigo, que ele também é advogado, foi, né? Foi advogado, e que trabalhava essa questão dessa cultura da paz, né? Da não violência. E aí ele diz assim: com o direito havia aprendido o caminho prático da lei. Tinha aprendido a descobrir o lado bom da natureza humana e a encontrar o caminho do coração. Compreendi que a verdadeira missão do homem da lei era lançar uma ponte sobre o abismo que separa os adversários. Excelente, excelente. Gente, e com esta frase maravilhosa, eu quero encerrar o nosso podcast de hoje. Fiquem atentos às nossas redes sociais, fiquem atentos, a gente vai colocar todas as informações, o link para vocês poderem assistir este e os demais episódios que virão. E se tiverem sugestões de pessoas, assim como a doutora Renata, de operadores do direito, né, que veem essa questão da espiritualidade como uma questão muito essencial no dia a dia, do autoconhecimento, a gente está aí super à disposição, super aberta a receber indicações, né? Então é isso, meninas. Muito obrigada. Se prepare que a Rê vai voltar. Oba! Muito obrigada. Daqui 15 dias estaremos com o próximo. Vai ser novidade, imperdível. E vamos nos comunicando, ok? Um abração. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, galera.